para os demais. Então, boa tarde novamente. Eu quero voltar aqui a conversar sobre o conceito de antinomia e as formas de se resolver uma antinomia. Então, na nossa aula anterior, eu conversei com vocês sobre a antinomia, ou seja, sobre o conflito de leis. E eu disse que há uma antinomia quando duas leis são contraditórias. Então, por exemplo, se uma lei diz que um comportamento é proibido e outra diz que o comportamento é obrigatório, há uma contradição. Ora, eu falei para vocês que existem requisitos para que exista a antinomia. Então, deve haver. A antinomia é o conflito de regras, né? Deve haver o conflito de regras no mesmo espaço, os comandos têm que ser incompatíveis e há a necessidade de uma insustentabilidade. Você não sabe o que fazer. Então, primeiro requisito, o conflito tem que acontecer no mesmo espaço. Segundo requisito, é necessário que haja comandos incompatíveis, e nós conversamos sobre isso, obrigar e proibir, proibir e permitir, obrigar e permitir. As regras têm que ter comandos incompatíveis para que haja antinomia. E, por fim, o sujeito, né, o destinatário das regras, fica numa posição em que ele não sabe o que fazer. Porque se ele cumpre uma regra, ele descumpre a outra, potencialmente. Então, fica numa situação insustentável. Eu apresentei para vocês a tabela de classificação das antinomias, não vou voltar agora a ela, e nós estávamos tratando dos critérios de solução da antinomia. O que eu apresentei para vocês? Que o artigo 2º, parágrafo 1º da LINDB estabelece que a antinomia é uma causa para você revogar uma lei. Como assim? O parágrafo 1º diz que duas regras não podem ser incompatíveis e que haverá revogação tácita por incompatibilidade. Ora, se duas regras são antinômicas, se duas regras conflitam e são incompatíveis, eu preciso revogar uma delas. E a gente se perguntava, qual delas? Qual das regras será revogada? E aí eu disse que existem critérios para eu definir qual regra é revogada, qual regra persiste. E o primeiro dos critérios é o critério da hierarquia. Olha, é muito fácil. Se duas regras entram em conflito, uma é superior e a outra é inferior, eu revogo a inferior e a superior permanece. Então, se a Constituição diz que uma coisa é proibida e uma lei diz que a coisa é permitida, em havendo esse conflito, eu revogo a regra inferior e mantenho a regra superior. Bom, isso tudo, pessoal, foi a nossa matéria da aula passada, talvez até um pouquinho da retrasada, viu? Então, essa foi a nossa última matéria, nós paramos aí. Se porventura tiverem dúvida, fiquem à vontade, se manifestem no chat, mas eu pretendo continuar. E nós paramos justamente refletindo naquela situação em que as regras estão no mesmo nível hierárquico. Bom, é simples. Se uma lei contraria a Constituição, eu vou declarar a lei inconstitucional. Eu estou revogando a lei por incompatibilidade. Eu estou, então, declarando que a lei é inconstitucional. Há uma antinomia e eu estou resolvendo a antinomia. Mas, e se o problema acontecer entre duas leis? Duas leis ordinárias que possuem um artigo incompatível. Qual dos dois artigos permanece? Qual das duas leis permanece? Então, eu quero dizer para você que para essas situações existem também critérios.
E o primeiro dos critérios que eu vou apresentar para vocês é o da especialidade. Se há um conflito entre duas regras, uma regra é geral, vale para todos, e a outra é especial, vale para um grupo, o conflito ocorre dentro do âmbito do grupo. Então, qual é a solução que está prevista essa solução no parágrafo 2º do artigo 2º da LINDB? Para a situação geral, eu continuo aplicando a regra geral. E eu revogo a regra geral só para a situação especial ou excepcional. Veja um exemplo. Regra geral. Os alunos devem permanecer sentados durante a aula. Esta é a regra geral. Ela é dirigida a todos os alunos. Regra especial para os alunos da última fileira. Os alunos da última fileira podem se levantar para copiar o conteúdo da lousa. Olha, há um conflito. Se todo aluno deve permanecer sentado e algum aluno pode se levantar, há um conflito que atinge alguns dos alunos. Eu resolvo esse conflito da seguinte forma: para os alunos que estão na última fileira, eu só aplico a regra especial. Para os alunos que não estão na última fileira, eu continuo aplicando a regra geral. Então, o segundo critério para eu resolver a antinomia é o critério da especialidade. A regra especial revoga a regra geral. Esse tipo de conflito acontece algumas vezes. Por exemplo, eu tenho uma regra especial para o empresário. Eu continuo com a regra geral para os demais cidadãos que não são empresários. E eu aplico a regra do empresário só para o empresário. Ou eu tenho a regra especial do empregado, eu tenho a regra especial do consumidor, eu tenho a regra especial do idoso, da criança e do adolescente. Eu tenho uma série de regras especiais que só são aplicáveis a quem estiver em situação especial. Para as demais pessoas, insisto, eu continuo aplicando a regra geral. Portanto, como eu disse, a regra especial revoga a geral só naquilo em que elas conflitarem. Porque em todo o resto a regra geral continua válida e vigente. Então a regra especial só revoga a geral naquilo o que elas conflitarem. Tudo bem, pessoal? Então esse é um segundo critério. Primeiro critério, critério da hierarquia. Segundo critério, critério da especialidade. A regra geral revoga a regra especial revoga a regra geral, tá? Terceiro critério, da cronologia. Eu tenho duas regras. Uma é mais antiga, a outra é a mais nova. O parágrafo 1º do artigo 2º da LINDB fala que a regra mais recente revoga a mais antiga. Então, a mais recente é a mais nova, a que foi publicada por último, a que foi publicada num dia mais próximo do presente. A regra mais nova revoga a mais antiga. Eu creio ter comentado com vocês em algum momento o fundamento disso, né? Então, a regra mais nova revoga a mais antiga. A ideia vem de que os reis estão fazendo as leis e a última vontade do rei deve prevalecer sobre as demais. Quer dizer, aquilo que o rei falou por último, aquilo que o rei falou mais próximo do presente, deve prevalecer ante o que ele falou noutros momentos.
Então, a última vontade do rei é lei. Ora, a regra mais recente revoga a mais antiga. O que significa? Que o parlamento está manifestando a sua opinião por último. E essa última manifestação do parlamento é a que tem que ser considerada válida. Portanto, se houver conflito entre duas regras, o terceiro critério é o critério da cronologia. A regra mais nova revoga a regra mais antiga. Em algumas situações, há desigualdade entre as partes. Nessas situações em que há desigualdade entre as partes, posso excepcionalmente aplicar a regra mais benéfica para a parte mais fraca. Quais são essas situações? Conflitos entre o Estado e o cidadão. Por exemplo, no direito tributário, no direito penal. É muito comum o STF aplicar a regra mais favorável para o cidadão em caso de conflito com o Estado. Então, numa situação tributária, fiscal, portanto, ou numa situação penal. Mas também há desigualdade em situações envolvendo fornecedor e consumidor, ou empregado e empregador. E ainda, situação envolvendo pessoas em condição especial, criança, adolescente, idoso, deficiente. Ora, são situações de pessoas que têm uma proteção pela lei e posso, eventualmente, afastar o conflito aplicando a lei mais benéfica a essas pessoas. São, portanto, pessoal, 4 os critérios de resolução do problema que é a antinomia. Qual é a ideia? A ideia é a de que não pode haver conflito entre regras no direito. O direito é um conjunto de regras que é marcado pela coerência. Se houver conflito de regras no direito, eu preciso revogar uma das regras, eu preciso tirar uma das regras do ordenamento jurídico. Ora, quando houver o conflito, eu vou escolher um dos critérios. O critério da hierarquia, o critério da especialidade, o critério da cronologia e o critério da lei mais benéfica. Todavia, existem situações em que pode haver o conflito entre critérios. É a chamada antinomia de segundo grau. O que é antinomia de segundo grau? Há um conflito, eu tenho uma regra mais recente e inferior, uma regra mais antiga e superior, ou uma regra mais recente e geral, uma regra mais antiga e especial. Existe o conflito entre as regras e o conflito entre os critérios. Nesses casos, nós temos a antinomia de segundo grau. Bom, eu quero apresentar mais algumas classificações para vocês. No geral, são classificações trazidas pelo Norberto Bobbio na teoria do ordenamento jurídico. O Norberto Bobbio é o filósofo, estudioso do direito, já falecido italiano, mais cobrado em exames da OAB, no que diz respeito à filosofia do direito. E, primeiro, antinomia aparente. É aquela antinomia que pode ser resolvida. Por quê? Eu vou usar um dos critérios de resolução da antinomia e vou revogar uma das leis. Eu sei qual lei revogar. Antinomia de segundo grau é aquela que eu mencionava para vocês. Há um conflito entre leis e há um conflito entre critérios. Alguns autores dizem que há uma hierarquia entre os critérios. E essa hierarquia entre os critérios começa com o critério da hierarquia. Então, se houver conflito entre duas regras e uma regra for mais elevada, a mais elevada permanece. Se uma regra for constitucional, a regra constitucional
permanece. O segundo critério seria, pela força, o da especialidade. Mesmo que uma lei seja mais antiga, se ela for especial, ela prevalece ante a regra geral. E o terceiro critério é o critério da cronologia. Então, ele seria o mais fraco. Ora, só se não houver conflito entre critérios, eu vou aplicar o critério da regra mais nova. Nem todo mundo concorda com isso. Como não está escrita essa ordem entre os critérios, nem todos concordam. Essa é a visão do Bobbio, também ele diz que nem todos concordam, e quase ninguém trata do critério da norma mais benéfica, que no caso do Supremo Tribunal Federal é muito usado, tá? Então poucos tratam desse critério. Qual é a situação? Eu tenho uma regra constitucional, que é geral, e uma regra especial, que contraria a Constituição. A esmagadora maioria vai dizer que há um conflito entre a hierarquia e a especialidade. A hierarquia ganha, então eu vou revogar a regra especial. Mas há autores que vão dizer que não necessariamente. Pode haver situações, por exemplo, em direito ambiental, em que a regra especial vai prevalecer ante a regra superior. Então, pessoal, ainda que a maioria diga que eu resolvo a antinomia de segundo grau seguindo essa ordem, existem controvérsias doutrinárias. Por fim, existe a antinomia real. A antinomia real é aquela que não pode ser resolvida pela aplicação de nenhum critério. O juiz não consegue resolver a antinomia. Há um conflito entre leis e ele, eventualmente, não sabe o que fazer. Também muitos consideram que a antinomia real seria uma hipótese meramente retórica, porque, convenhamos, como é que eu não vou resolver um conflito de leis aplicando esses critérios? Como que eu não vou resolver um conflito de leis aplicando o critério da hierarquia, o critério da norma mais benéfica, o critério da hierarquia, da especialidade, da cronologia e da norma mais benéfica? Ora, só se duas leis ordinárias forem publicadas no mesmo dia e tratarem do mesmo assunto de modo contraditório. Convenhamos, é muito pouco plausível que isso aconteça. Então a gente considera que toda antinomia que aparece no direito brasileiro é uma antinomia aparente, ou seja, é um conflito de leis que pode ser resolvido pelo operador do direito. O advogado vai propor uma solução, o doutrinador vai propor uma solução e o juiz vai ter que solucionar o conflito de regras na operação do dia a dia do direito. Bom, antes de eu voltar, tá, pessoal? Desculpe a ansiedade. Antes de eu voltar, eu queria saber se há alguma dúvida. Eu trouxe aqui uma rápida pincelada para vocês do tema antinomia. E se não houver alguma dúvida, eu vou voltar a falar do direito canônico. Lembrando, por que eu falei da antinomia agora? Porque os padres, quando organizaram o Corpus Iuris Canonici, quer dizer, a igreja estava se centralizando, a igreja se centralizou, ela virou uma potência na Europa, os padres começaram a organizar as regras que eram espalhadas, porque inicialmente os bispos estavam no mesmo nível de hierarquia, não havia arcebispos, não havia o Papa com a hierarquia superior, mas então o Papa unificou a igreja, o Papa se impôs como chefe da igreja, e os padres começaram a fazer coletânea das regras, e essas coletâneas se transformaram no Corpus Iuris Canonici, o Código do Direito Canônico. Ora, o Código do Direito Canônico foi organizado de um jeito que nos influencia até hoje, que é um jeito sistemático.
Então, os padres que estavam compilando as regras do direito canônico tomaram um cuidado, que era de evitar que duas regras contraditórias estivessem no mesmo documento. E eles usaram esses critérios para eliminar as antinomias. Por isso eu parei para falar das antinomias. Então, Alan, então, pessoal, eu vou seguir aqui, tá? Para voltar um pouquinho no direito canônico. Vamos falar mais um pouquinho do direito canônico. E olha, eu quero trazer para vocês algumas características do processo canônico. A igreja se unifica, a igreja se torna a corporação mais forte do meio para o final da Idade Média na Europa. A igreja acompanha o fortalecimento da civilização europeia. E eu falei para vocês que a igreja organiza-se de um modo muito parecido com o Estado, de um modo bem racional, dividindo, inclusive, funções por competência e privilegiando o mérito das pessoas. Bom, uma das coisas que a igreja faz é organizar o seu direito. E a igreja cria um sistema de resolução de conflitos que é marcado por um processo que traz muitos elementos do processo extraordinário romano e alguns elementos que vão influenciar o processo moderno. Primeiro, quando havia um conflito que era processado e julgado pela Igreja Católica, esse conflito seria processado e julgado por profissionais. A igreja dissemina as universidades pela Europa, a gente vai falar disso no próximo ponto. A igreja trabalha com a formação acadêmica das pessoas em direito e ela habilita pessoas para serem advogados que vão atuar no direito canônico. Então a igreja cria um sistema processual. Esse sistema processual permite que você submeta um conflito à apreciação da igreja, e a igreja vai apreciar esse conflito a partir de um rito que vai ser conduzido por profissionais. Ora, tal e qual havia advogados já em Roma, haverá pessoas especializadas na igreja em acusar, pessoas especializadas na igreja em defender, pessoas especializadas em julgar. Então surgem profissionais, tal qual hoje, que passam a atuar no processo canônico. E invertendo um pouquinho a ordem, quando que a igreja era chamada para julgar um conflito? Então, quando que a igreja era chamada? Veja, a igreja define critérios de competência. Esses critérios são usados até hoje. Então, a igreja vai definir um critério de competência que é em razão da pessoa. Vamos ver o nosso CPC. Competência em razão das pessoas. Mas quais eram as pessoas que poderiam ser julgadas pela igreja? Clérigos, então os padres, os estudantes. Por que os estudantes podiam ser julgados pela igreja? Porque eles estariam estudando ou em escolas católicas ou em faculdades católicas. Os cruzados, aqueles que tinham ido lutar em nome da igreja, os miseráveis, são pessoas que podem invocar a igreja, que podem pedir para a igreja julgar um conflito. Além disso, a igreja julgava conflitos em razão da matéria. Por exemplo, quando houvesse conflitos envolvendo sacramentos, então casamento, quando houvesse conflitos envolvendo testamentos, olha, naquela época, se você jurasse em público e descumprisse o juramento, você estaria ofendendo a Deus. E você poderia ser processado pela Igreja Católica. Então alguém poderia denunciar você à Igreja Católica e você seria processado. Ou ainda, pessoas acusadas de pecados públicos. Aqui nós vamos ter toda uma página negra da Inquisição,
a caça às bruxas. Então, as bruxas eram mulheres, na maioria das vezes, injustamente acusadas de bruxaria. E a igreja vai processar essas pessoas. Por fim, a igreja estabelece um critério de competência, que também existe até hoje, que é o foro de eleição, que é a vontade das partes. Se as partes quisessem, elas poderiam procurar um padre e o padre orientaria como que elas iriam resolver o conflito por intermédio da Igreja Católica. Então, pessoal, todas essas pessoas e todos esses conflitos poderiam ser submetidos à Igreja Católica e eles seriam julgados conforme o direito canônico que existe até hoje. Então há tribunais eclesiásticos até hoje e esses tribunais eclesiásticos eles estão um pouquinho mais enfraquecidos perante o Estado, mas eles podem ser acionados eventualmente. No geral, estão mais preocupados com assuntos ligados aos clérigos, tá? Hoje ele trata pouco de assuntos da vida mundana, mas existem até hoje e poucas pessoas aqui no Brasil são habilitadas para atuar em tribunais eclesiásticos, mesmo porque tem um requisito que é difícil de cumprir, que é falar latim, né? Então, poucos são os brasileiros advogados que atuam e que falam latim para poderem atuar num tribunal eclesiástico. Então, você poderia procurar a igreja. Só preste atenção no que eu disse. A própria forma como a igreja define os critérios de competência já nos influi até hoje, tá? Só isso já é interessante. É uma situação histórica que marca até hoje o modo como nós definimos a competência. Mas, além disso, algumas características do processo canônico também merecem destaque. Por exemplo, o processo canônico ele se torna cada vez mais investigativo e cada vez menos adversarial. Ou seja, o processo canônico ele muda o pressuposto da sua estrutura. O processo canônico é uma linha temporal em que as partes vão trazer elementos de prova para que o juiz chegue à verdade. O grande objetivo do juiz católico no processo canônico é descobrir o que aconteceu. Então ele vai ordenar as provas, ele vai, às vezes, pedir a produção de provas, ele vai, às vezes, solicitar investigações, e nesse sentido, o processo é inquisitorial. Em que sentido? Então, ele faz perguntas. Ao longo do processo, o juiz vai fazendo várias perguntas e ele quer responder cada uma dessas perguntas para chegar à verdade relativamente ao que aconteceu. Olha, é um processo com características racionais muito parecido com o nosso. Tudo bem. Qual vai ser o problema da igreja nesse momento? O problema é que, às vezes, em alguns momentos, né, a igreja vai achar que vale tudo para chegar na verdade. Inclusive a tortura, inclusive jogar uma pessoa na fogueira. Então, haverá exageros nesse processo. Mas a lógica é que vai prevalecer. E o nosso processo hoje, ele é muito, se não quase totalmente, inquisitorial. O que o processo deixa de ser? Adversarial, duelístico. O processo medieval era um duelo. As partes disputavam entre si para ver quem tinha o direito. Lembrem-se, inclusive, dos ordalhos. O que eram os ordalhos? Aqueles juízos de Deus. Então você colocava carvão em brasa, quem tem o direito? Duas pessoas vão disputar para ver quem tem o direito. Cada uma vai andar no carvão em brasa, quem aguentar mais tempo tem o direito. Esse tipo de processo é adversarial. Ele é uma luta entre as partes pelo direito. Com a Igreja Católica, o processo se torna
inquisitivo, como eu falei. É menos uma luta entre as partes e muito mais uma investigação. Portanto, nesse aspecto, o processo canônico vai influenciar bastante o nosso. Além disso, eu falei para vocês do processo romano. O processo romano era oral. O processo católico é fundamentalmente escrito. Ele tem fases claras, uma parte fala, a outra fala, produção de provas, oitiva de testemunhas, há uma ordem, e ele também admite recursos. Trata-se, portanto, o processo canônico de uma estrutura extremamente racional, ordenada, conduzida por profissionais, em que há uma inquisição, há uma série de perguntas, uma investigação, para se chegar à verdade, para se apurar o que de fato aconteceu. Tá? Ah, dizem que em algumas situações isso atrapalhava um pouco o apego pelo texto escrito dos padres era tão grande que o julgador se recusava a ouvir o depoimento da parte, se recusava a ouvir a testemunha. Então alguém ia procurar o juiz e começava a contar, o juiz falava, não conte nada para mim, porque você estará movido pelas paixões, eu estarei movido pelas paixões. Olha a preocupação com o racional, é incrível isso dentro da Igreja Católica. Olha a preocupação com o racional. Mas não conte, não vá dizendo não, porque nós vamos ser influenciados pela emoção. O juiz dizia, saia, pegue uma folha de papel e escreva tudo o que você tem para me dizer. Eu vou com frieza, com racionalidade, ler o que você está escrevendo e a partir da leitura eu vou tomar uma decisão. Então havia um apego muito grande ao que estava escrito. Isso vai gerar o que para nós? A ideia de que se não está registrado nos autos, não existe. Ora, só haverá a existência de algo se estiver registrado nos autos. Se você não escrever, não contestar, não mostrar sua insatisfação, aquilo que o autor falou é verdadeiro. E se o autor não trouxer, não falar, a outra parte não falar e for um processo civil, o juiz não conhecerá. Ele não ficará sabendo e é como se não existir. Tá, essa é a atualização da influência católica. Bom, eu trouxe aqui uma imagem de uma pintura para vocês, que é uma pintura de Galileu no tribunal da Inquisição. Então aí Galileu Galilei foi um grande astrônomo, né, entre outras coisas, né, um grande cientista para a época, e Galileu defendeu uma tese que já fora defendida na antiguidade, que já fora defendida por outros, como o Giovanni Bruno. Olha, o que o Galileu defendeu? Que o Sol estava no centro do sistema solar. Ele defendeu que o modelo da igreja, que colocava a Terra no centro do sistema solar e os planetas, o Sol, as estrelas, a Lua girando ao redor da Terra, ele defendeu que esse modelo era falso, era fajuto. Aliás, hoje nós temos os terraplanistas, né, defendendo isso de novo. Galileu defendeu, claro, não só que a Terra era redonda, mas que a Terra girava ao redor do Sol, e não o Sol girava ao redor da Terra. E o que Galileu fez? Ele escreveu um livro, e esse livro foi visto pela igreja, e ele foi levado a julgamento. No julgamento, Galileu levou um telescópio. Levou um telescópio portátil, armou o telescópio portátil no julgamento e apontou para Júpiter.
E olhando com o telescópio, Galileu via uma lua girando ao redor de Júpiter. Ora, no modelo da igreja, os planetas estavam presos em redomas de vidro, gigantescas, que ficavam girando, tinham sido feitas por Deus e ficavam girando em torno da Terra. Como que eu poderia ter um planeta, uma lua girando ao redor de Júpiter sem quebrar as redomas de vidro? Então, Galileu armou o telescópio quando ele estava lá no processo de inquisição, sendo ouvido no meio dos debates. O Galileu simplesmente disse para os acusadores: olhem no telescópio e vejam. Olhem no telescópio e vejam que há uma lua girando em torno de Júpiter. O nosso modelo está errado. A Terra gira ao redor do Sol, a Lua gira ao redor da Terra e os planetas giram ao redor do Sol. Os inquisidores responderam para Galileu: nós não vamos olhar em um instrumento que desmente Deus. Esse instrumento é do demônio. Galileu foi condenado. Olha, pessoal, ele foi condenado, mas como ele era uma pessoa muito famosa, né? Hoje a gente debate isso de novo, né? A influência do indivíduo no resultado de julgamentos. Como Galileu era uma pessoa muito famosa, ele não foi condenado para fogueira. Ele foi condenado à boa e velha prisão domiciliar. Quer dizer, mesmo a igreja da Inquisição atenuou seus critérios e não jogou Galileu na fogueira. Apenas condenou o Galileu para prisão domiciliar. Qual era o problema para a igreja? A igreja tinha uma construção em que a Terra era o centro do universo. E Deus estava olhando para a Terra a todo momento. Se Deus está olhando para a Terra, se a Terra é a criação máxima de Deus, se o ser humano é a criação máxima de Deus, eles têm que estar no centro do universo. Na teoria de Galileu, a Terra era apenas um planetinha pequenininho na periferia da galáxia. Então a Terra era insignificante. Como que Deus poderia estar olhando para a Terra, que é só um planetinha insignificante, perdido no meio de tantos outros planetas? Ora, o pensamento de Galileu vai se casar com muitas revoluções sociais que estavam acontecendo na Europa e contestando, inclusive, a igreja. Então, a igreja tinha que exterminar todos aqueles que pensassem contra o seu modelo de mundo, contra a sua perspectiva. Tá? Bom, Galileu passa o tempo dele em prisão domiciliar e ele aproveita para escrever livros que vão conseguir ser disseminados, que vão se tornar públicos e vão demonstrar cabalmente que a Terra não é o centro, não dá fisicamente para você, com equações, para você defender que a Terra seja o centro do sistema solar e que o Sol gire ao redor da Terra. Mas, pessoal, eu vou parar por aqui, porque depois eu vou caminhar para São Tomás de Aquino, eu acho que é o que falta aqui para fecharmos esse ponto, e vamos encerrar a Idade Média e entrar na era moderna, na formação da Idade Moderna e contemporânea, tá? Tudo bem com vocês? Alguma dúvida?